5. 3 desejos. O meu verão estava a terminar, com a promessa de Ruth me ensinar o maior, mais poderoso e secreto truque de magia de sempre, capaz de mudar vidas. Continuava a não perceber que truque poderia ser esse, mas imaginava-me a ser o maior mágico que o público alguma vez vira. A maioria dos ilusionistas fazia aparecer pombas de um lenço, coelhos de uma cartola ou um leque de cartas do nada. Os mágicos mais habilidosos conseguiam fazer truques consigo mesmos, aparecendo por magia, sem se saber de onde, mesmo no meio do palco. O meu verão não tinha começado de forma muito promissora, mas, tal como um gênio que sai da sua lâmpada e concede 3 desejos, Ruth ia explicar-me como obter tudo o que eu queria. Esta era a última semana em que Ruth ali estaria e parecia-me que aquelas 6 semanas tinham simultaneamente durado toda a vida e passado a voar. 6 semanas para aprender 4 truques parecia muito, mas Ruth disse-me que por vezes as pessoas demoravam anos a aprender e a dominar este tipo de magia, e que eu teria de continuar a praticar e a torná-la num hábito para o resto da vida. Embora eu fosse até à loja de magia tão frequentemente quanto possível, continuávamos a praticar os truques todos os dias, até eu conseguir assimilá-los. Só então Ruth concordava em avançar para o truque seguinte. Tentava não pensar no que faria quando ela se fosse embora ou como passaria os dias de verão que restavam. Pensar em começar a escola deixava-me ansioso. Sempre que começava a ficar preocupado, praticava a respiração e relaxava o corpo. Ruth explicou-me que preocupar-me era uma perda de tempo, mas mesmo assim eu continuava a preocupar-me com a escola, com a minha mãe, com o meu pai, com a possibilidade de sermos despejados quando chegassem os primeiros dias de setembro e a altura de pagar a renda. Em casa, as coisas não andavam lá muito bem. A minha mãe parecia cada vez mais deprimida. O meu pai perdera o seu trabalho mais recente, porque continuava a apanhar bebedeiras e deixara de aparecer. Agora, ficava sentado em casa a fumar e a ver televisão. Prometera-me que a renda seria paga e continuava sempre a dizer-me para não me preocupar. Mas as suas promessas não valiam grande coisa. Eu estava preocupado. Preocupado que fôssemos despejados. Preocupado com medo que a minha mãe se enchesse de comprimidos. Com medo que o meu pai continuasse a beber e gastasse o pouco dinheiro que nos restava. E preocupava-me com o meu irmão mais velho, que ia chorar para o quarto que partilhávamos. Eu não conseguia chorar. Era eu que tinha de aguentar as coisas. Era eu quem ia procurar o meu pai aos bares e que lhe exigia o dinheiro que ainda não tinha gasto. Era eu quem tinha de seguir na ambulância quando os paramédicos chegavam, porque a minha mãe tinha tentado suicidar-se de novo. Era eu que tinha de proteger o meu irmão dos miúdos que gozavam com ele. Eu entrava pela porta da loja de magia com o suspiro profundo de quem chega à casa. Atrás do balcão, Neil acenava-me. No dia anterior, quando eu ia a sair, falou-me de uma sociedade secreta para mágicos. Era preciso ser convidado para entrar e prometer nunca revelar os segredos a não mágicos. Mas eu vou contar-te um dos mais importantes segredos, disse Neil. Tens de acreditar na tua própria magia. É o que torna um mágico grande. Ele acredita na história que está a contar ao público e acredita em si próprio. Não tem a ver com as ilusões, com os aplausos ou com truques de prestidigitação. Tem a ver com a capacidade de um mágico acreditar em si mesmo e de fazer com que a audiência também acredite. O truque nunca é feito às custas do público. Fazer magia
não é confundir e ludibriar. Um verdadeiro mágico transporta a audiência para um mundo onde tudo é possível, tudo é real e onde o inacreditável se torna credível. Perguntei a Neil por que razão me estava a dizer isso, já que, como era óbvio, eu não pertencia a qualquer sociedade secreta de magia, por enquanto. Vais fazer excelente magia, Jim. Eu sei. E a minha mãe também sabe. Mas tu também tens de o saber. Tens de acreditar verdadeiramente. É a coisa mais importante e é o melhor de todos os segredos de magia. Lembra-te disso amanhã, quando praticares o mais recente truque. E lembra-te mesmo quando a minha mãe já tiver ido embora. Ruth acendera uma vela grande e colocara-a sobre uma pequena mesa. Mais como um pequeno móvel para televisão do que propriamente uma mesa, no meio do escritório das traseiras. Nunca tinha visto esta vela antes. Era um cilindro de vidro vermelho e alto, com redemoinhos castanhos e laranja em volta, no exterior. A vela no seu interior era branca e ocupava 1/3 do espaço do cilindro. E por causa dos redemoinhos a sua chama parecia mover-se e dançar. Ela desligara as luzes da divisão, por isso o ambiente estava bastante sombrio e parecia mais misterioso do que era habitual. Que cheiro é este? Perguntei a Ruth. Sândalo, respondeu. É bom para sonhar. Perguntei-me se iríamos ter uma sessão espírita ou se Ruth ia aparecer com um tabuleiro Ouija. Sentia-me entusiasmado e nervoso, como se fosse a primeira vez que lá estava. Senta-te. Sorriu-me e pôs uma mão sobre o meu ombro. Sabia que eu tinha esperado bastante por este truque. Sentou-se do outro lado à minha frente e limitou-se a olhar-me nos olhos durante alguns minutos. Jim, diz-me, o que mais queres na vida? Não sabia o que dizer. Sabia que queria dinheiro, o suficiente para nunca mais ter de voltar a preocupar-me com nada. O suficiente para poder comprar o que quisesse sempre que quisesse. O suficiente para que as pessoas ficassem impressionadas com o meu sucesso e me levassem a sério. O suficiente para que eu fosse feliz e a minha mãe não ficasse deprimida e o meu pai não precisasse de beber. Tenta ser o mais preciso possível. Eu sentia-me um pouco embaraçado para dizê-lo em voz alta, mas mesmo assim filo. Quero ter muito dinheiro. Ruth sorriu. Quanto? Concretiza. Nunca pensara de quanto dinheiro precisaria exatamente para tornar todas estas coisas realidade. Não fazia ideia. O suficiente, respondi. Ruth soltou uma gargalhada. Jim, preciso que digas em voz alta quanto dinheiro entendes que é suficiente. Pensei um pouco. Já várias vezes vira um homem a passar pela minha escola num Porsche Targa prateado. Deveria trabalhar ou viver ali perto. Parecia tão fixe. Jurei que um dia ainda haveria de ter um assim. Pensei num colega da escola, cujo pai era dono de uma empresa de construções e que me convidara para ir brincar à sua casa. Era enorme como uma mansão, com um grande jardim nas traseiras e uma gigantesca piscina e campo de ténis. Um dia eu haveria de viver numa casa assim. Lembrei-me do pai do meu amigo deitado junto à piscina, com um relógio Rolex de ouro, cravado de diamantes,
que ele tirou e colocou sobre a mesa. Viu-me olhar para ele e disse-me que lhe podia pegar. Era tão pesado. Explicou-me que era ouro maciço. Perguntei-lhe quanto custara, sem saber que era falta de educação fazer uma pergunta dessas. Sem pestanejar, respondeu-me que custara $6.000. Em 1968 era uma fortuna. Não conseguia imaginar ter-se tanto dinheiro para gastar num relógio. Disse para mim próprio que um dia também teria um relógio daqueles. Lembro-me de que tempos mais tarde ver um episódio de Fantasy Island e sonhar em possuir a minha própria ilha. Tinha tantos desejos para realizar. Queria arranjar os meus dentes tortos para que as pessoas não gozassem comigo e eu não me sentisse envergonhado. Queria ir a restaurantes bonitos, como os que via na televisão. Queria ser tão rico que um dia existiriam lugares com o meu nome. Quando tivesse todas essas coisas, então estaria bem. E era isso que eu queria acima de tudo. Estar bem. Muito, respondi. O suficiente para ter tudo o que quero. Ruth nem sequer hesitou depois desta minha resposta. Quanto é suficiente? Insistiu. Pensei em dizer $2 milhões, mas não quis que ela pensasse que eu era ganancioso. $1 milhão, respondi finalmente. É dinheiro suficiente. Disse-me para fechar os olhos, mandou-me relaxar o corpo e depois esvaziar a mente de todos os pensamentos. Então, pediu-me para abrir o coração. Eu ainda não percebia bem esta história de abrir o coração, mas acenei a tudo em concordância. Agora, Jim, quero que te imagines a ter dinheiro suficiente. Vê esse $1 milhão na tua mente. A princípio, vi apenas uma sala cheia de dinheiro, montes e montes de notas, do chão até ao teto. Ruth perguntou-me o que estava a ver e eu respondi-lhe. Não quero que vejas o dinheiro. Quero que te vejas a ter dinheiro suficiente. Percebes o que quero dizer? Não muito bem, respondi. Há 2 formas de te veres na tua cabeça. Uma delas é como se estivesses a ver um filme em que és o protagonista. A outra é como se estivesse a olhar para o mundo através dos teus próprios olhos. Quero que imagines como é o mundo para ti, quando tiveres $1 milhão. Tenta vê-lo pelos olhos de um milionário. Imagina que já tens todo o dinheiro que queres. O que vês exatamente? Fechei os olhos e tentei imaginar o futuro. Vi um Porsche 911 Targa, prateado, mas não conseguia ver nada através dos meus próprios olhos. Conseguia ver-me guiá-lo, mas à distância, como se estivesse a ver televisão. Vi-me comer num restaurante elegante. Vi uma grande mansão, quase como um castelo. Mas quando tentei olhar para tudo isto como se fosse meu, como Ruth pediu, não fui capaz. Parecia ser tudo parte de um filme que estava a ver. E mesmo isso era difícil de imaginar, por mais de uns simples segundos. Pensei que ia ser fácil, mas não é.
Contei-lhe do Porsche 911 e de me ver como se fosse num filme. Requer tempo e muita prática. E irás acabar por ver o Porsche como se estivesses a guiá-lo. Quero que experimentes o que penses na sensação das mãos sobre o volante de pele. Qual o cheiro do carro? E o som? Olha para o painel e diz-me a que velocidade vais. Como é a paisagem? É dia ou noite? Como se sente o teu corpo enquanto guias? Tenho de imaginar tudo isso? É muito trabalho, mas é esse o truque. Podes ter tudo o que quiseres, visualizando que tudo isso já te pertence. É simultaneamente simples e difícil. Eu imaginei-me a vir aqui este verão a Lancaster. Vi-me nesta loja com o meu filho. Consegui ver como o sol batia nos vidros. E vi a minha mão na de Neil. E vi um rapazinho a falar comigo. Criei tudo isto na minha mente e tornei-o realidade, muito antes de ter planeado a minha viagem. Não sabia como viria a ter a Lancaster, mas acreditei que iria aqui estar neste verão. Na minha mente já aqui estava. Viu-me? Perguntei. Vi-me a passar algum tempo com um rapazinho. Nessa altura achei que era o meu neto, mas acabou por não ser assim. Era contigo que precisava de passar tempo. Sabes, Jim, abri o meu coração antes de imaginar esta viagem. Abri o coração e imaginei que iria estar onde alguém precisava de mim. Depois, confiei que assim aconteceria. As coisas nem sempre acontecem como pensamos, mas aprendi que acontecem exatamente da maneira que devem acontecer. Não sei por que deveria passar tempo contigo, mas sei que há sempre uma razão. Eu sei que se tiver de passar tempo com o meu neto, isso irá acontecer. Há um velho provérbio que diz: quando o estudante está pronto, o professor aparece. Eras tu quem estava pronto. Nunca fiquei a conhecer grande coisa sobre a vida pessoal de Ruth, mas 45 anos depois desta conversa, vim a saber que passou o verão seguinte, o de 1969, com o neto, Curtis, em Lake Isabella, uma zona situada a pouco mais de 160 km de Lancaster. Trabalhou a sua própria magia. E, tal como aconteceu comigo, talvez tenha acontecido, porque ele então estava pronto. Nesse dia, Ruth mandou-me para casa praticar os 3 primeiros truques que me ensinaram, para prestar especial atenção à parte de abrir o coração. E depois, para escrever uma lista de tudo o que queria criar na minha vida. Faz uma lista de 10 coisas que queiras. Pensa naquilo que queres criar. Escreve quem queres ser. Amanhã trazes-me essa lista. Pensei que tinha 3 desejos e não 10. Jim, podes ter tantos desejos quantas estrelas há no céu. Mas vamos começar com os 10 que vais trazer amanhã. Ruth nunca antes mandara trabalho escrito para casa, mas fiz exatamente o que me mandou. 1. Não ser despejado. 2. Sair com a Chris. 3. Ir para a faculdade. 4. Ser médico. 5. $1 milhão. 6. Um Rolex. 7. Um Porsche. 8. Uma mansão. 9. Uma ilha.
10. Sucesso. No dia seguinte, entreguei a lista à Ruth. Leu-a. Foi o seu único comentário. O que foi? Perguntei. Abriste o coração antes de fazeres a lista como te pedi, Jim? Acenei que sim. Foi a primeira e única vez que lhe menti, mas eu não tinha bem a certeza de como abrir o coração. Achava que não tinha percebido muito bem essa parte e estava ansioso por aprender a obter tudo o que quisesse, que não queria perguntar-lhe ou ter de voltar atrás. Só tinha mais 6 dias para aprender a transformar em realidade as coisas da minha lista. Não sabia que querias ser médico. Foi no dia das profissões, quando andava no 4º ano. Era o dia em que profissionais da comunidade iam à escola falar do seu trabalho. Já tivéramos um bombeiro, um contabilista e um vendedor de seguros, nenhum dos quais tinha muito interesse em mim. O bombeiro até era fixe, mas explicou que o que fazia durante a maior parte do tempo era esperar que algo de mau acontecesse. O homem que se seguiu era diferente. Sorriu a cada um de nós. Era médico, pediatra, alguém que tratava apenas de crianças. É uma honra e um privilégio tratar de pessoas doentes, especialmente crianças. É preciso ser um tipo especial de pessoa para realizar este trabalho, explicou ele à turma. Quando era criança, sofria de asma severa e quase morri. A minha mãe levou-me ao médico e eu nunca esqueci o seu sorriso. Assim que o vi, percebi que não ia morrer e nesse momento soube que iria ser médico. Enquanto falava do seu trabalho, de pé, em frente à turma, parecia brilhar. Não é um trabalho, dizia, é um chamamento. E um chamamento que não é para todos. Quem o segue terá de ir para além de um trabalho normal das 9 às 5. É preciso trabalhar longas horas, porque as pessoas dependem de nós, e se falharmos, isso pode implicar até a sua morte. Olhei em volta da sala para ver se alguém ficara tão impressionado como eu. Ele deve ter reparado como eu ficara fascinado, porque depois de acabar fomos para o recreio e ele foi ter comigo e perguntou-me o nome. Ainda que eu lesse muito bem e tivesse bons resultados em algumas disciplinas, não era especialmente bom estudante. Não percebia a necessidade de estudar e, apesar dos meus pais me encorajarem, não tinha um sítio conveniente para o fazer, nem alguém para me ajudar quando precisasse. É difícil uma pessoa concentrar-se quando a televisão está aos berros ou há alguma discussão. A professora parecia concentrar os seus esforços nos melhores alunos ou naqueles que estavam sempre preparados. Não me recordo de alguma vez me ter perguntado por que chegar atrasado ou por que não fizer o trabalho de casa. Habitualmente, as únicas ocasiões em que falava era quando dizia alguma piada que me deixava em maus lençóis. Nas outras vezes, era como se fosse invisível. No entanto, para este homem eu tinha milhões de perguntas. Já viu alguém morrer? E nascer? Dá injeções? O que faz quando os miúdos choram no seu gabinete? Coloquei-lhe inúmeras questões não relacionadas entre si, sobre a vida como pediatra, e ele respondeu pacientemente a cada uma delas. Quando chegou a hora de ir embora, apertou-me a mão, como se eu fosse um adulto. Talvez um dia também venhas a ser médico. Não conseguia imaginar ir para a faculdade ou tornar-me médico. Parecia-me impossível. Uma possibilidade tão remota como ir um dia à lua. Mas ele não parecia estar a brincar. Olhou-me diretamente nos olhos e disse: percebo que te interessas e que poderás ser um excelente médico. Não te desvalorizes. Sorriu-me novamente enquanto se voltava e saía da sala.
não te desvalorizes, continuava a repetir na minha cabeça. Não sabia bem o que significava não me desvalorizar, eu nem sequer achava que houvesse algo de valor. Porém, nesse momento, muito embora na minha família nunca ninguém tivesse ido para a faculdade, decidi que era exatamente o que eu ia fazer: tornar-me médico. Imaginei-me imediatamente a ser chamado pelo intercomunicador do hospital, como vira tantas vezes na televisão, na série Ben Casey. Ainda me lembro que ele era neurocirurgião. Coincidência? Quem sabe? Mas posso garantir-vos que, até hoje, ainda consigo vê-lo com clareza com o olho da mente e ouvir aquele intercomunicador. Respondi a Ruth: sim, quero ser médico. Depois corrigi-me: sei que vou ser médico. Não fazia ideia de como iria tornar isso possível. Nunca sonhara sequer ir para a faculdade, quanto mais a de medicina. Mas, nesse momento, soube que isso iria acontecer. Ruth bateu palmas, como se eu tivesse acabado de realizar uma proeza extraordinária. É isso mesmo, disse. É precisamente isso. O quê? Esse conhecimento. Tens de saber que vais ser médico e depois tens de visualizá-lo na tua cabeça, como se já o fosses. Ver o mundo através dos olhos de um médico. Fechei os olhos e tentei. Era difícil, mas conseguia ver-me como médico. Olhar para a minha bata branca. A imagem era difusa. É difícil ver. É por isso que primeiro tens de relaxar o corpo e limpar a mente de todos os pensamentos, explicou Ruth. Voltou a orientar-me nos primeiros exercícios. Agora que tenho a tua atenção, é a altura de preparar a tua intenção. A minha quê? Abri os olhos. A tua intenção. Se relaxares o corpo, limpares a mente e abrires o coração, será fácil definir um propósito. Queres ser médico. Foste muito claro nessa intenção. Fechei novamente os olhos e pensei: quero ser médico. Quero mesmo ser médico. É esse o meu objetivo. Não sabia qual a melhor forma de o dizer. Por isso, pensei de todas as maneiras. Agora, Jim, imagina que estás a olhar através de uma janela. Os vidros estão embaciados, como no interior de um automóvel quando está frio lá fora. Pensa na tua intenção como se fosses o dispositivo para desembaciar. Vai repetindo o teu objetivo até a janela ir ficando cada vez mais limpa, cada vez menos embaciada. Do outro lado dessa janela estás tu como médico. Quanto mais claramente conseguires ver a imagem através da janela, mais nítida ela se tornará na vida real. Tentei várias vezes, até que acabei por me ver de bata branca através da janela, na minha cabeça. Mantém-na, disse Ruth, todos os dias, todas as semanas, meses e anos. O que vires nitidamente na tua mente através dessa janela tornar-se-á real. E quanto mais imaginar já teres ou seres o que está do outro lado da janela, mais rapidamente acontecerá. A sério? Perguntei. Jura que esta magia funciona mesmo? Juro, respondeu Ruth. Nunca te menti, Jim, e não vou começar a fazê-lo agora. Mas requer trabalho e algumas coisas demorarão mais tempo a acontecer do que outras. E por vezes não acontecerão exatamente da forma que esperas.
mas juro-te, tudo o que colocaste na lista, tudo o que sentes no coração, tudo o que imaginas na tua mente, se acreditares realmente e se trabalhares a sério, acontecerá. Tens de ver o teu objetivo e depois tens de ir atrás dele. Não podes ficar sentado à espera. Tens de tirar boas notas, ir para a faculdade de medicina e aprender a ser médico. No entanto, de forma misteriosa, também irás atrair essa possibilidade e vais tornar-te naquilo que imaginas. Se usares a mente e o coração, vai acontecer. Tens a minha palavra. Quando nessa noite fui para casa, achei que seria melhor escrever tudo o que Ruth me dissera nesse verão, para não me esquecer. Tirei o livro de notas da minha caixa de objetos especiais. Abri uma página em branco e escrevi em cima: A magia de Ruth. Virei a página e escrevi tudo o que sabia sobre relaxar o corpo, acalmar a mente, abrir o coração e definir o meu propósito. Escrevi tudo o que me lembrei de Ruth ter dito, mesmo que não fizesse ideia do seu significado. Tomei notas nas margens e nos lados. Não me queria esquecer de nada. Copiei a lista dos 10 desejos para o livro de notas. Li o primeiro desejo: não ser despejado. Li tudo o que Ruth me ensinara sobre este último truque. Disse-me para pensar em tudo o que queria, repetir várias vezes para mim próprio o meu propósito e depois criar uma imagem clara na minha mente. Não deveria pensar naquilo que não queria. Não sabia como imaginar não ser despejado. Já tínhamos sido despejados anteriormente. A polícia chegara a entregar à minha mãe a ordem de despejo. A seguir, entraram pessoas contratadas pelo senhorio para atirarem as nossas coisas para a rua. Não queria imaginar isto acontecer outra vez e mais outra. Como podia imaginar algo a não acontecer, quando na minha cabeça havia a mesma cena a repetir-se? Todos os nossos vizinhos e os meus amigos vendo-nos ser despejados. Não termos para onde ir, sermos levados para um centro de acolhimento e todos os nossos pertences para um depósito de lixo. Não queria viver tudo aquilo nem mais uma vez na minha mente. Era demasiado doloroso. Pensei no que Ruth dissera e decidi imaginar o oposto. Todos os dias, durante o resto da semana, sempre que eu não estava com ela, passava horas a criar uma imagem da minha família e da nossa casa. Via-nos a pagar a renda, via-nos felizes com a minha mente. Limpei a janela embaciada. Por vezes, dava comigo ainda a imaginar o xerife a bater-nos à porta. Era um som horrível, alto, agressivo e impossível de ignorar. Sabia o que aquele som significava. Sabia também que o início do mês se aproximava rapidamente. Ruth partira e eu ia ficar sem casa. Ambas as imagens lutavam para permanecer na minha mente. Mas todos os dias eu desembaciava cada vez mais a janela e via a minha mãe a pagar a renda e nós, no nosso apartamento. Continuava a repetir constantemente na minha cabeça: a renda vai ser paga. Não vamos ser despejados. Ruth e eu praticamos todos os dias da semana, mesmo até ao fim do nosso tempo juntos. Ajudava-me a visualizar-me como médico e quando ia para casa praticava visualizar a renda a ser paga. O meu pai dizia estar a contar receber um dinheiro de um trabalho que fizera já há bastante tempo, mas eu não acreditei nele. Já tinha ouvido aquela história antes. O despejo estava iminente, mas lutei contra ele com o único poder que possuía, a magia de Ruth. Despedi-me dela num sábado de manhã. Abraçou-me durante muito tempo.
Estou orgulhosa de ti, Jim. Obrigado, Ruth, respondi. Obrigada por tudo que me ensinou. Era difícil dizer adeus. Deveria ter sido algo mais solene do que foi. Neil estava com um cliente e apenas me acenou. Ruth falou em esperar na loja até Neil poder fechar e levá-lo ao aeroporto. E foi só isso. Montei na bicicleta e dirigi-me a casa. Estava no meu quarto quando ouvi baterem à porta da frente. Assustei-me. Tinha estado a pensar na partida de Ruth. Nova pancada. Parecia insistente e zangada. Senti um aperto no estômago e o meu coração começou a bater com força. Fiquei colado ao chão. Voltaram a bater. Sabia que a minha mãe estava na cama e que o meu pai e o meu irmão não estavam em casa. Eu tinha de ir atender. Não havia mais ninguém. Espreitei pela janela da cozinha, esperando ver o carro patrulha à frente de casa e o legado do xerife à porta. Porém, quem ali estava era um homem de fato. Abri a porta, ele olhou para mim e perguntou-me pelo pai. Não está, respondi. Diz por favor ao teu pai que peço desculpa por não lhe ter pago antes. Entrega-lhe este envelope e agradece-lhe a paciência que teve comigo. Deu-me o envelope e afastou-se. Fechei a porta da frente e olhei para o sobrescrito que tinha na mão. Tinha o nome e morada escritos na parte da frente. Virei-o, não estava selado, por isso levantei a aba. Vi que tinha dinheiro no interior, montes e montes de dinheiro. Corri até ao quarto e entreguei-o à minha mãe. Ela abriu o envelope e lentamente contou o dinheiro. Havia dinheiro suficiente não só para pagar a renda dos próximos 3 meses, mas também para pagar algumas contas e comprar comida. Não podia acreditar. A magia funcionara, mesmo, sério. Tenho de ir, gritei para a minha mãe. Montei na bicicleta e pedalei o mais rápido que consegui, de volta à loja de magia. Ruth ia precisamente a sair com Neil. Ruth, Ruth, chamei. Ambos pararam no passeio. Ainda bem que voltaste, disse Neil. Queria ter-te dado isto antes. Entregou-me um saco da loja. Podes continuar a aparecer, mesmo não estando cá a minha mãe, sempre que quiseres. Agradeci e ele dirigiu-se ao automóvel, ficando à espera de Ruth. Olhei-a intensamente. Funciona mesmo, disse com lágrimas nos olhos. A magia é real. Pôs os braços à minha volta e abraçou-me, enquanto eu me sentava na bicicleta. Eu sei, Jim, eu sei. Afastou-se em direção ao carro, mas entretanto voltou atrás uma vez mais. Agora já percebes, não é? O poder que tens dentro de ti. Estavas pronto para aprender e eu tive o privilégio de te poder ensinar. Cada um de nós tem esse poder dentro de si. Só precisamos de aprender a usá-lo. Mas lembra-te, a magia que te ensinei é poderosa. Serve o bem. Mas nas mãos de alguém que não esteja pronto, pode magoar e causar sofrimento. E lembra-te, Jim, são os teus pensamentos que criam a realidade. Os outros só poderão moldar a tua realidade se tu não o fizeres por ti próprio. Vi-a partir. Pensei ter percebido o que me dissera nestes últimos momentos juntos, mas não percebi o suficiente, nem de perto. Mais tarde, chegou uma altura na minha vida em que realmente percebi, mas antes disso acontecer, tive de passar por aquilo que Ruth referira como semelhante poder nas mãos de alguém que ainda não estava pronto. Esse alguém era eu. Olhei para o interior do saco que Neil me dera.
Lá dentro estavam a extremidade do polegar de plástico e vários baralhos de cartas marcadas. Pensei em Neil por um minuto. Fechei o saco. Gostava bastante da sua magia, mas não tinha comparação com a que Ruth me ensinara. Eu tinha algo melhor, algo bastante mais poderoso. Ia ter o que quisesse. E algo que eu sabia que não queria era ser pobre ou ser olhado com desdém por pessoas que se achavam melhores que eu por terem dinheiro, viverem em casas bonitas, guiarem belos carros e terem bons empregos. Eu ia ter tudo. Nunca mais ninguém me iria olhar de cima. Eu iria ser médico. Alguém para quem todos levantariam os olhos. Iria ter $1 milhão. Iria ser poderoso e ter sucesso. Sabia como torná-lo possível. Ruth ensinara-me. Esta magia era maior do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. E sempre estivera ali mesmo, dentro de mim. Só que eu não sabia. Iria treinar a minha mente e praticar. Iria esforçar-me, fazer mais, o que fosse necessário. Sabia que tinha esse poder em mim. Não fomos despejados. Era a única prova de que eu precisava. A magia de Ruth era real e poderosa. Risquei esse primeiro desejo da minha lista e sabia que também haveria de riscar os outros. Detestava Lancaster. Evidentemente que a situação da minha família contribuía bastante para o que eu sentia em relação ao lugar. Mas se não fosse Lancaster, não teria aprendido a magia que me permitiria realizar coisas extraordinárias. Estou grato por lá ter estado naquela altura, naquele lugar, para conhecer a pessoa certa. A pessoa que mudou o meu cérebro com a sua magia. Antes de Ruth, sentia-me perdido e achava a vida injusta, já que uns tinham sorte e outros não. Não antevia qualquer possibilidade de me poder vir a tornar alguém importante ou de escapar ao mundo pequeno e miserável em que os meus pais viviam. Depois de Ruth, passei a ver o mundo de forma diferente. Passei a ver-me de forma diferente. Passei a acreditar num mundo de possibilidades ilimitadas. Poderia criar aquilo que quisesse e isso dava-me uma sensação de poder e um propósito na vida. No fundo, todos temos a capacidade de aprender a mesma magia. Eu encontrara o poder da minha mente. Estava pronto para usá-lo e não iria permitir que nada nem ninguém me detivesse.